Vamos dar continuidade, então, falando da estrutura da Terra, mas agora nós vamos ver a atmosfera. O que seria a atmosfera terrestre? É a camada de ar que envolve o planeta Terra, que fornece proteção, e os gases são necessários para a manutenção da vida, está aí, na atmosfera. Graças à ação da gravidade, as partículas de ar que compõem a atmosfera terrestre não se espalham pelo espaço, permanecendo unidas na superfície. Além de garantir os gases necessários para a manutenção da vida no planeta, ela nos protege auxiliando na manutenção da temperatura, nos defende contra o ataque de meteoritos e nos protege dos raios ultravioletas. Mas quais são essas camadas que compõem a atmosfera terrestre? Nós temos a primeira, que é a troposfera. É a camada mais próxima da superfície terrestre, é onde o ar é mais concentrado, podendo chegar a 17 km em seu limite superior. Na troposfera, conforme aumenta a altitude, há uma redução de temperatura atmosférica. Estratosfera. A estratosfera é a segunda camada de atmosfera e ela está entre 17 km e 50 km da superfície. É onde concentra-se a camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Mesosfera. Localiza-se aproximadamente entre 50 km e 80 km de distância da superfície. É a camada mais fria da atmosfera, com temperatura que pode chegar a 90 graus negativos, em virtude do ar ser rarefeito. Nessa camada, os meteoritos que atingem o planeta são quebrados, fragmentados. Termosfera, localizada aproximadamente entre 80 km e 500 km de distância da superfície. A temperatura na termosfera pode chegar a 1.500 graus, isso mesmo, 1.500 graus. E é chamada também de ionosfera, por causa da grande concentração de íons nessa camada. Temos, por último, a exosfera. É a última camada da atmosfera terrestre. Ela localiza-se aproximadamente entre 500 km e 800 km de distância da superfície. Nessa camada, o ar é muito rarefeito e quase não há presença de outros gases atmosféricos, com exceção do hélio e o hidrogênio. Sua temperatura chega a atingir a 1.000 graus. Efeito estufa. Vocês podem ver aí logo em seguida sobre o efeito estufa. Vamos ver o que seria efeito estufa e aquecimento global. Qual a diferença entre eles? O efeito estufa e o aquecimento global são dois fenômenos ambientais relacionados. Mas nós vamos ver aqui que há uma diferença entre um e o outro. É muito comum haver até confusão entre os termos efeito estufa e aquecimento global. Eles não são processos iguais, mas, como eu disse, eles estão relacionados. Vamos ver agora as diferenças. O efeito estufa é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. Ele consiste em uma camada de gases que envolve o planeta. Podemos comparar o efeito estufa como se fosse um cobertor que envolve a Terra, mantém a temperatura adequada para a vida. Porém, nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes decorrentes de atividades humanas tem aumentando também a concentração de gases na atmosfera. Com isso, a camada de gases ficou muito espessa, dificultando a dispersão da radiação solar, provocando até uma maior retenção de calor. Mas, então, e o aquecimento global? Bom, o aquecimento global é um fenômeno climático, que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas do oceano. Ele seria o resultado da intensificação do efeito estufa. É justamente essa retenção de calor que provoca o aumento da temperatura da Terra, que é chamado aquecimento global. E o que causa, então, o aquecimento global? O principal dos gases causadores, é o dióxido de carbono. E as principais atividades que emitem esses gases são o desmatamento, queimadas, queima de combustíveis fósseis e atividades industriais. Entenderam, meus queridos, a diferença? Bom, por hoje é só. Agora você vai fazer as atividades relacionadas a essa parte que seria da atmosfera do planeta Terra, ok? Vamos lá? Bons estudos!